Olá, está preparado? Hoje eu vou te dar uma pérola. Olha só. Machado de Assis, um estudo crítico e biográfico da grandiosíssima Lúcia Miguel Pereira, saudosíssima Lúcia Miguel Pereira, grandiosíssima escritora, genial escritora, eu diria. Tá? Então, a Lúcia Miguel Pereira, nessa obra aqui maravilhosa, Machado de Assis, um estudo crítico e biográfico, ela vai tecer um estudo, como o próprio livro diz, ela vai analisar toda a obra de Machado, tá? E vai tentar encontrar uma unidade. Será que existe um elo ao longo de tudo que Machado escreveu? Sobretudo a partir da segunda fase, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a fase em que Machado se destaca como o maior escritor que esse país já conheceu na área de ficção, indubitavelmente. Não existe escritor como Machado de Assis no Brasil. Infelizmente não há. Tá? Era melhor se nós tivéssemos mais escritores do tamanho de Machado. Mas não há. Me desculpem os outros. Temos grandes escritores, mas como Machado não há. Enfim, isso é uma outra discussão. Então, uma vez eu comentei um livro aqui, e já vou indicando também esse livro. Esse livro se chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Tá? Ele vai te ensinar a ler livros, tá? Tecnicamente, que o brasileiro pensa que sabe ler, mas não sabe. Tá? Não sabe. Então ele vai te ensinar os 4 níveis de leitura, e o último nível de leitura, que é a leitura sintópica, que é a leitura dos grandes profissionais, a leitura mais elevada, é quando você pega vários livros e você tenta encontrar um elo entre eles, tá? Uma síntese. Por isso que o nome é leitura sintópica. Por exemplo, você vai estudar os grandes historiadores, os grandes homens que estudaram Roma. Você pega os vários, você seleciona lá, sei lá, 50 livros, 100 livros. Você vai ler esses 100 autores, esses 100 livros sobre Roma, e vai buscar uma síntese entre eles. Sabe? Vai tentar encontrar uma linha, uma unidade entre eles. Hoje, encontrei a síntese desse livro. O nome dessa leitura é leitura sintópica, que é uma leitura para profissionais, que é o nível mais elevado da leitura. Pois bem, então esse trabalho árduo de ter que ler toda a obra de Machado de Assis para encontrar uma síntese, essa leitura sintópica sobre a obra do Machado de Assis, foi feito neste livro aqui por ela, a grandiosíssima Lúcia Miguel Pereira. Um detalhe, aqui neste livro ela não vai analisar a parte do teatro, tá? O teatro machadiano não entra. Então aqui ela analisa os romances e os contos. Também ela não vai analisar, tá, a parte poética. Tá? Os trabalhos de poesia de Machado também não entram aqui nesse livro. Então, recapitulando, é um livro em que ela vai estudar, vai averiguar a biografia do Machado, tá? E os contos juntamente com os romances. Por que é importante você ter um conhecimento da vida do autor? Ora, você tendo conhecimento da vida do autor, obviamente você vai ver como o autor enxerga o mundo. Você tem conhecimento de algumas experiências que o autor vive, e é óbvio que essas experiências vão interferir na forma como o autor compreende as coisas, sabe? A forma como o autor se vê no mundo, sabe? Como ele enxerga determinadas situações, como ele se expressa. Essas experiências levam a você compreender melhor o autor. E aí você entende por que o autor escreve dessa e não daquela outra forma. Então é sempre bom estudar um pouco a respeito da biografia dos autores, para você tentar compreender melhor do que o autor está falando, sabe? Que é a chamada experiência real que o autor tem e que o leva a escrever determinado livro. Tá? Isso é fundamental. Inclusive o Mortimer Adler também diz isso no livro, tá? No Como Ler Livros. É sempre bom estudar a vida dos autores para tentar compreender, sabe? Que experiência ele teve para escrever aquele livro. Então a Lúcia vai fazer um estudo bem interessante sobre a vida de Machado. Aí você vai entender como essas experiências, né, que vão surgindo ao longo da vida vão mudando a concepção do autor acerca de como ele enxerga o mundo. E isso vai se refletir, obviamente, nas suas obras. Por isso que Machado tem 2 fases que os biógrafos mencionam. Uma antes de Memórias Póstumas, que é a fase mais romântica não, mais pueril de Machado, e uma de Memórias Póstumas de Brás Cubas para frente, que é com Memórias Póstumas ele rompe com a fase inicial e vira o escritor genial que ele acabou se tornando, tá? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí a Lúcia vai dizer o seguinte, a tese dela em síntese é essa, que
Machado, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas as obras posteriores voltam-se a ela. É como se Memórias Póstumas fosse uma espécie de satélite e as outras obras escritas após Memórias Póstumas gravitassem em torno dela. Sabe? Então, Memórias Póstumas, na verdade, vai acuar em todos os escritos de Machado. Tudo aquilo que ele escreveu posteriormente a Memórias Póstumas, de alguma forma se volta para essa obra. Em síntese, de forma bem simples, é essa a tese da Lúcia Miguel Pereira. E eu tendo a concordar com ela. Eu concordo com ela literalmente. Acho que após Machado escrever Memórias Póstumas, quem leu a obra de Machado, os livros, todos eles, você vai sempre encontrar traços nesses outros romances que vão, de certa forma, fazer referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seja por característica dos personagens, seja por delírios, experiências, mas sempre, de alguma forma, você consegue captar que, opa, isso aqui tem alguma coisa que eu vi semelhante lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Enfim, e aí ela vai, obviamente, pegar vários trechos dessas obras e mostrar para você como essas obras se relacionam com Memórias Póstumas. Obviamente que eu não vou fazer aqui porque não vai dar tempo. Mas aqui nesse livro, tá? Ela pega todas as referências e mostra, olha, isso aqui tem referência diária com essa parte de Memórias Póstumas, essa aqui também, tá? Então é um trabalho muito bem feito, tá? E que nos vai poupar, novamente aqui ressalto, nos poupará muito tempo. Você vai compreender a obra do Machado como um todo, tá? Sem precisar, entre aspas, fazer todo esse trabalho que ela fez, porque já está tudo aqui compilado, só para você pegar, ler e entender. Então, esse é o papel do crítico literário, tentar compreender a obra do autor em sua totalidade, em totos, né? E trazer para nós, para que isso, a gente consiga ter acesso a essa unidade, tá? De forma bem mais simples, sem fazer todo esse trabalho que ela fez para nós. Sobre o livro em si, a primeira parte é sobre a biografia de Machado, obviamente. Na segunda, ela vai entrar com uma análise sobre as obras de Machado antes de Memórias Póstumas. Ela mostra como é uma ruptura direta. Tá? Tudo que Machado escreveu antes de Memórias Póstumas não tem nada a ver com o que ele escreve posteriormente. Tá? E outro detalhe é que, com Memórias Póstumas inaugura, como o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura uma outra fase de Machado, essas outras obras fazem referência a Memórias Póstumas com um detalhe. Ela vai dizer que nos contos, Machado dá um passo a mais, ou seja, ela diz que Machado, como contista, é maior escritor do que como romancista. E, mais uma vez, eu tendo a concordar com ela. Tendo não, eu concordo com ela. Saiu pela editora Itatiaia os contos completos de Machado de Assis. Um calhamaço não está aqui comigo, está na minha outra estante de livros lá em Santo Inês. Saiu um calhamaço de 1000 e poucas páginas, acho que mais de 1000 páginas, do Machado de Assis que eu tenho. Eu li todos os contos de Machado de Assis, um a um. E eu vou realmente concordar com a Lúcia Miguel Pereira. Machado, como contista, ele dá um salto a mais. Ele se ergue um pouco mais. Ele se torna um escritor maior do que ele foi enquanto romancista. Não que ele não fosse um gênio enquanto romancista, mas ele se torna um gênio ainda maior nos contos. Por isso que eu digo que é necessário ler os contos de Machado. É necessário. Sem ler os contos de Machado, você não vai compreender a obra do Machado em sua totalidade, em sua grandiosidade. É preciso ler os romances e ler os contos. Então, acho que nos contos, Machado vai dar um passo um pouquinho mais. E por quê? Eu acho que ele trabalha temas que são mais caros à humanidade como um todo. Quando a gente lê os romances, a partir de Memórias Póstumas, a gente vê que Machado ele é um grande gênio das mazelas humanas. Talvez este seja o grande marco de Machado. Na forma, ele é espetacular. Tem um domínio da língua, domina a técnica de ficção, domina a técnica da escrita como poucos. Tá? E nos temas em si, na questão dos personagens, Machado é o mestre das mazelas humanas. Então, Machado trabalha os vícios humanos, a pequenez, sabe? A futilidade do ser humano, de uma maneira que você não vai encontrar em autor nenhum no mundo. Tá? O Olavo dizia isso. Nenhum escritor trabalha a pequenez, a futilidade da alma humana de forma tão clara e tão profunda quanto Machado de Assis. Tá?
Aí eu creio que está toda a genialidade do Machado, sabe? Como ele é mestre nessas coisas, sabe? De botar para fora tudo que há de mais baixo no sentido de pequenez, sabe? De como o ser humano dá tanto valor a coisas pequenas, a coisas irreais, a coisas mínimas, e ele as valoriza, como ele perde totalmente o senso das proporções, sabe? O senso de julgamento das coisas. Sabe? Ele é fascinante. Tá? Machado é fascinante. Eu sempre disse isso. Machado é o escritor que mais me fascina. Não estou dizendo que ele é o melhor escritor que eu já li. Não estou dizendo que ele é o maior romancista. Estou dizendo que ele é o romancista que mais me fascina. E ele é o autor de ficção que mais mexe comigo. Tá? Pode ser paixão, ou pode ser também porque Machado, como ele trabalha muito essas vilanias, essas baixezas, e em regra, a gente lida com isso todos os dias. O brasileiro, em regra, adora futilidades, adora torpeza, sabe? Adora coisas fúteis. E a gente, de certa forma, enxerga isso. Pode ser que seja isso. E a gente, de certa forma, parece que os personagens de Machado fazem mais parte do nosso cotidiano. Parece que estão mais próximos de nós. Então, talvez seja isso. Mas o fato é que ele me fascina. Na questão dos contos, como ele dá um passo a mais, ele vai trabalhar com coisas mais universais, tá? Problemas mais universais. Por exemplo, no conto Conto Alexandrino, se você ler esse conto, você vai chegar à conclusão que, e quem já leu o livro do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, você vai ver que Machado e C.S. Lewis vão chegar ao mesmo fim. Um pela ciência política, o outro pela literatura. Em Conto Alexandrino, Machado vai analisar a questão de como essa concepção cientificista positivista, na verdade, vai reduzir o homem a um mero instrumento da própria ciência. Ou seja, é como se a gente voltasse para o paganismo. Tá? No paganismo sacrificavam-se homens aos deuses, no neopaganismo cientificista sacrifica-se homens em nome da ciência. Tá? Sacrifica-se tudo em nome da ciência, inclusive os homens, tá? Porque a ciência se torna um novo Deus, tá? Acima de tudo, acima de todos. É a mesma concepção a que chega o C.S. Lewis na Abolição do Homem. Ele diz, olha, a tecnologia, longe de tornar o homem mais livre, torná-lo-á mais escravo. Escravo daquele que detém o poder sobre a tecnologia. Ou seja, na verdade, essa concepção cientificista, longe de salvar o homem, na verdade, ela é a abolição do homem. Então, Machado sobe muito mais nos contos. Sobe mesmo. Quem lê os contos vai perceber a diferença. Ele dá esse salto, tá? Ele cresce mais, tá? E se torna o grande gênio que ele é e sempre vai ser. O nosso maior mestre, tá? O nosso maior escritor, um homem que sempre nos educa. Ler Machado é se submeter à educação. Né? Ler Machado é se submeter a aprender a língua. Ler Machado é se submeter a compreender o ser humano, a alma do ser humano. Aí é que ele é gênio. Por isso que os grandes escritores são fascinantes, são geniais. Tá? A literatura te dá essa possibilidade de você entender mais sobre o ser humano. Ora, quanto mais sobre o ser humano você compreende, mais você também pode aprender de si. Por isso, jamais deixe de mergulhar na literatura. Jamais deixe de fazer isso. E aqui vou indicar mais uma vez. Não deixem de ler esse livro. Esse livro é fantástico e, repito mais uma vez, não há outro livro como esse. Lúcia Miguel Pereira, Machado de Assis, um estudo crítico e biográfico. Deus abençoe sua vida. Salve Maria. Tchau.